Boa noite. Essa música, eis-me aqui, estava ali cantando, aí comecei a chorar e foi, não, tem que secar as lágrimas, porque senão eu vou subir com a cara cheia de lágrima, porque essa música ela fala muito comigo desde a primeira vez que eu a ouvi, e a gente trouxe ela para o Agosto Jovem, a gente cantou tantas vezes, mas todas as vezes Deus, ele, por mais que a gente cante, às vezes você canta a mesma música, fala a mesma palavra, prega a mesma palavra, lê o mesmo versículo, mas Deus, ele fala com a gente de maneira diferente a cada vez, porque Deus é Deus e Deus é imensurável, a gente não consegue medir, a gente não consegue compreender, entender totalmente, e há sempre algo novo que ele nos mostra através da sua palavra. E quando uma canção, quando o que alguém fala é baseado na palavra, o Senhor fala conosco. Bom, primeiro a gente vai abrir a Bíblia em Marcos 16, 15 a 20. Nós vamos ler dois textos, tá? Marcos 16, de 15 a 20. Depois a gente vai ler Atos 9. Na semana passada, o Pedro falou sobre os milagres e hoje nós vamos falar sobre a manifestação dos sinais. E eu não sei se você aqui, alguém aqui já presenciou uma manifestação de um sinal de Deus. Creio que todo mundo aqui talvez já tenha visto algo, ou presenciado, ou escutado de alguém, ouvido de alguém falar sobre um sinal, uma maravilha que Deus operou. Talvez você nunca tenha presenciado, assim como eu nunca vi um morto ressuscitar, eu nunca vi um paralítico sair da cadeira de roda e andar, mas eu já presenciei sinais e milagres. Já presenciei a libertação de pessoas, que é um sinal e um milagre, talvez o maior de todos. A salvação e a libertação de uma alma presa, escrava do pecado, escrava das trevas. Já presenciei algumas coisas. Os sinais, eles são naturais na vida do servo de Deus, e esse é o nosso foco hoje. Muitas vezes nós tratamos os sinais, os milagres, as maravilhas de Deus como algo extraordinário, apoteótico, algo que é um evento. Nossa, aconteceu, você estava no culto ontem houve libertação, no culto ontem houve a cura de uma doença, algo assim, sabe? Mas não é. Os sinais, a Bíblia nos diz que os sinais, as maravilhas, os milagres, a ação de Deus na vida das pessoas seria algo natural, que seguiriam aqueles que creem. Então nós precisamos tratar os sinais de Deus como algo natural na nossa vida. E se você não presencia, se você não consegue enxergar os sinais, se você não consegue vivenciar isso, é tempo de você renovar a sua vida diante de Deus e começar a enxergar, para os seus olhos espirituais serem abertos e você começar a enxergar a ação de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. E você também ser um agente que leva esses sinais para a vida de outras pessoas. Os sinais de Deus são manifestações sobrenaturais do seu poder e da sua graça, que confirmam a sua palavra e o seu propósito. Um sinal, um milagre, uma maravilha não é um fim em si mesmo. Não é. Ele tem sempre um propósito: glorificar a Deus, e ele serve para confirmar e evidenciar a palavra pregada, a palavra de Deus. O foco nunca será o sinal e o milagre, por isso ele é natural. O foco sempre será a palavra. O dono da palavra, o dono do poder que opera para que haja sinais e maravilhas. Eles não são meros fenômenos naturais, coincidências, mas evidências da ação de Deus na história e na vida das pessoas, e confirmam a palavra de Deus anunciada. Porém, os sinais são para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, o sinal, o milagre, a maravilha, ele vai ser sempre uma coincidência. Não, foi uma coincidência.
Não, isso aí foi... Aí começa a busca pelas explicações. Porque não há fé. O milagre, o sinal, ele é para aquele que crê. Para aquele que tem fé. Porque é algo que transcende o nosso racional. Estávamos com o meu concunhado, o namorado da irmã da Cíntia, internado no hospital. Ele teve uma hemorragia digestiva e ele quase morreu. E nós estávamos todos aqui no feriado de Natal e ele ficou em casa, passando mal. Aí minha cunhada, numa chamada de vídeo, viu que ele não estava bem e decidiu largar tudo aqui, pegou o carro e foi. Quando chegou lá, ele já estava 3 dias sangrando e expelindo sangue mesmo. Ele foi necessário ir para o CTI, tomou várias transfusões, né? Ele precisou de várias transfusões de sangue e tudo mais. E quando fizeram um exame nele, viram uma alteração no fígado. E uma alteração bem significativa. E falaram, olha, a gente vai cuidar da hemorragia e depois a gente vai ver o fígado. Beleza. Aí ficou internado vários dias, a máquina que fazia o exame do fígado quebrou. E aí, no dia que finalmente a máquina voltou a funcionar, ele fez o exame. Aí no outro dia o médico veio, vou te dar alta. Aí ele, vai me dar alta? Mas e o tratamento do fígado? Olha, a gente fez o exame e não tem nada no seu fígado. Nenhuma. Aí a minha cunhada, né, a irmã da Cíntia, ela é bem prática. Mas como assim que não tem nada? Vocês disseram que tinha. Tem um exame comprovando que tinha. Aí o médico falou, mas agora não tem. Mas aí vai dar alta para eles? Agora não tem. Aí ela foi e falou assim, o que é isso? É milagre? Aí disse que o médico parou e falou assim, não tem mais nada. Aí o que é, vocês decidem. O que é? Porque ele não ia admitir que era milagre, ou que era um sinal do poder de Deus agindo na vida dele. E aí, ela conversou comigo, eu falei, procura um ambulatório, faz todos os exames que precisa fazer, se cerca de tudo, porque isso não é falta de fé não, tá, meu irmão? Fazer exame, se cuidar, procurar não é falta de fé. Procure o médico, faça todos os exames que precisa fazer, investigue tudo. E se for milagre mesmo, tudo vai comprovar o milagre. Não tenha medo disso não. Não tenha medo. Não tenha medo. E é assim que a gente deve viver. Vamos lá ler Marcos 16, 15 a 20. Diz assim, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhe farás mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Então Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos que que os seguintes sinais acompanhariam aqueles que creem. Olha, anunciem as boas novas, preguem o evangelho, e os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, diz aí, em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão algo venenoso, não lhes fará mal, e tudo mais que segue no texto. Em meu nome, é em nome de Jesus. Aqui Jesus já amarra que a glória não é de ninguém, a glória é dele. E eles saíram, fizeram o que Jesus mandou fazer, estavam pregando, e os sinais, muitos sinais acompanhavam os discípulos. O texto, ele registra essas últimas palavras de Jesus. E o texto, ele, além de comissionar, essa comissão nós recebemos, nós temos uma missão, e o título da mensagem é: a manifestação de sinais é natural na missão. Eu e você temos uma missão. Qual é a nossa missão? Proclamar o evangelho, proclamar as boas novas de Cristo Jesus. E os sinais precisam nos acompanhar, assim como acompanhavam os discípulos. E o texto, ele relata os sinais que acompanhariam: expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno sem se ferir, impor as mãos sobre os enfermos para curá-los. Aí você pode dizer: David, eu nunca expulsei demônio.
David, eu nunca falei novas línguas. Não peguei serpente nenhuma, nem muito menos bebi veneno. E aí? A gente precisa entender que o texto nem sempre deve ser interpretado de maneira literal. Expulsar demônios é expulsar demônios? Claro que é expulsar demônios. Mas o que esse expulsar demônios significa? Autoridade sobre o mal, sobre as trevas, dada pelo nome de Jesus. Então nós, em Cristo Jesus, temos autoridade sobre o mal, sobre o inferno, sobre o diabo. Não devemos temê-los em hipótese alguma. E se um se manifestar, a gente expulsa. Expulsa. Pronto. Talvez você nunca tenha dito assim, sai diabo em nome de Jesus. Mas com certeza, você já se deparou com o mal. E você tem a garantia desse sinal, que o mal não vai prevalecer contra você. Porque o poder de Deus, através de Jesus Cristo, está em você. E aí o texto fala, falar novas línguas. Esse falar novas línguas tem a ver com a pregação do evangelho. Você imagina, o povo falava hebraico e grego. Ali, né? Os discípulos ali, hebraico e grego. Mas o mundo falava hebraico e grego? Não. O mundo falava outras línguas. Esses sinais acompanharão, vocês falarão novas línguas, capacitação espiritual para que vocês possam falar línguas diferentes da que vocês falam, para que esse evangelho possa ser pregado e que o mundo seja alcançado por esse evangelho. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. E lá em Atos 2, o Espírito Santo vem, e o que aconteceu? Eles falaram novas línguas. São línguas, idiomas. E as pessoas entendiam no seu idioma. Falarão novas línguas, isso é um sinal. Isso é um sinal. Naquela época não tinha CNA, Wizard, cultura inglesa, Brasas, não tinha curso de idioma não. Não tinha globalização, não tinha internet para você aprender idioma pela internet não. Que tem gente que não faz curso e fala outro idioma. Lívia está aí para Lívia Islas, fala inglês, os meninos traduzem as coisas. Já fizeram curso? Não, eu fiz curso e não falo nada. As crianças não fez e fala, e sabe, canta inglês. Eu cantar inglês, queria eu, mas essa capacitação do Espírito não foi me dada, de cantar inglês. Enfim, pegarem serpentes é proteção. A proteção de Deus está sobre nós. A mesma coisa a questão do beber o veneno sem se ferir. Quem em sã consciência fica bebendo veneno, gente? Não fica. Mas sabe o que isso quer dizer? Ainda que você beba veneno, o Senhor é contigo. Ainda que você precise comer ou beber algo que seja prejudicial para você, eu cuidarei de ti. Isso não fará mal nenhum para você, porque eu cuido de você, porque eu protejo você, porque eu vou prover tudo aquilo que você precisa. É isso. E quantas vezes a gente tem contato com coisas que são nocivas, mas nós não sentimos nada. Isso é a proteção de Deus. E é um sinal que acompanha aqueles que creem. O mundo não acredita, mas a gente crê, porque é pela fé. E impor as mãos sobre os enfermos para curá-los. E aí eu vou deixar esse para o próximo tópico, que a gente vai ler outro texto e vai frisar nessa questão da cura. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, saíram para pregar, e o Senhor foi cooperando com eles, manifestando os sinais. Nós, como servos, fomos comissionados em Cristo para a mesma missão de pregar o Evangelho. Precisamos ter a certeza que essa mesma promessa se aplica a nós, e que os sinais maravilhosos da graça de Cristo, que age através de nós, nos seguirão. Eu convido você agora a abrir sua Bíblia, ou acompanhar a leitura aqui, ou acompanhar no seu celular. Atos 9. Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao versículo 43.
Atos 9, do 36 a 43. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Aqui a gente já falou de sinais e aqui a gente vai destrinchar esse texto que fala de um milagre em específico. Se nós lermos os versículos anteriores, que eu vou focar na ressurreição de Dorcas, mas se você for ler o versículo 32, eu vou ler aqui, Pedro viajava por toda parte, foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se, arrume a sua cama. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. E aí o texto começa a narrar a ressurreição de Dorcas. Os primeiros capítulos de Atos, aqui nós estamos no capítulo 9. Os primeiros capítulos, eles não narram nenhum milagre. O foco é a pregação. Nós vemos ali Estevão, anunciando o evangelho, pregando, sendo martirizado por isso. Depois temos o Filipe pregando ao etíope, mas o etíope, ele era alguém que já conhecia a palavra também. Uma outra coisa interessante é que até aqui não houve conversão de nenhum não-judeu. O primeiro não-judeu a ser convertido vem no capítulo 10, pela pregação de Pedro, que é Cornélio. Até então, os judeus que estavam se convertendo. E houve ali, então, Estevão, Filipe, depois a conversão de Paulo, que o próprio Jesus aparece a ele e ele se converte. Paulo, ele fala ali para algumas pessoas, mas Paulo, aí Atos, Paulo some um pouquinho aqui, o foco volta para Pedro, fala ali para as ações de Pedro e depois volta Paulo com suas viagens missionárias. Eu estava vendo um vídeo e o pastor que estava falando, o teólogo que estava explicando, ele falando que ele não sabe por que o nome é Atos dos Apóstolos, porque na verdade o livro deveria se chamar Atos de Pedro e Paulo, porque só fala de Pedro e de Paulo. E na verdade se colocou esse nome de Atos dos Apóstolos. Eles não deixavam de ser apóstolos, mas o livro ele não foca nos outros, só em Pedro e Paulo. Mas esse não é o nosso assunto aqui. Então a gente chega no capítulo 9 e nós temos a primeira narração de milagres. Por que eu estou falando isso? Porque em 9 capítulos o foco foi a pregação da palavra. As pessoas eles estavam pregando e as pessoas estavam se convertendo. Várias pessoas se convertendo, se entregando ao Senhor, acreditando, crendo naquela palavra. E aí no capítulo 9 aparecem os 2 primeiros milagres. Para quê? Por quê? Porque o milagre ele confirma a palavra pregada. O milagre evidencia. Eles estavam pregando o quê? O evangelho de quem? De Jesus Cristo. Estavam dizendo que Jesus Cristo era aquele quem morreu e ressuscitou e que veio para salvar. Eles estavam dizendo que eles eram representantes de Jesus e as pessoas estavam entregando sua vida, crendo, enfim. O milagre vem confirmar.
evidenciar a mensagem que estava sendo pregada. Antes do milagre, há a palavra. Eu não posso ter um culto de milagres sem palavra. A Camila falou aqui sobre o milagre. E o milagre vem. E ele vem, o Senhor tem poder, Ele faz. Mas o milagre vem para confirmar a palavra, para glorificar a Deus sempre. Sempre, sempre, sempre acompanhado da palavra. E Pedro é o apóstolo ali envolvido nesses dois milagres. Ele estava na cidade de Lida. Lida e Jope eram cidades perto. Eram 16 quilômetros mais ou menos de distância, de Lida para Jope. Eu não tenho noção nenhuma de quilômetro, então não sei dizer assim, pô, é daqui, sei lá onde, Ponta Negra, não sei, daqui a Ponta Negra é 16 quilômetros, será? Não sei, eu sou péssimo com isso. Eu sei que da minha casa até o Bem-vindo a Maricá, que eu moro aqui em Araçatiba, são 24 quilômetros. Eu sei disso, por causa do GPS, só por causa disso. Então são 16 quilômetros, não é longe mas eles andavam de carro? Não, eles andavam a pé. Então 16 quilômetros se torna distante. Para mim 2 quilômetros a pé já é distante, imagina 16. Mas para ali era, né, uma cidade vizinha. Pedro estava em Lida, e lá em Lida ele faz o milagre da cura do paralítico. Enéas era um paralítico. Enéas não era santo, né? A Bíblia fala de santo, ele não era convertido. Enéas não era convertido. Enéas não tinha ainda a fé salvadora, mas ele vivenciou o milagre. Paulo não chega para ele e pergunta: você tem fé? Se você tiver fé, você vai ser curado. Não, ele já chega para ele dizendo: olha, o Enéas, levanta e anda, toma a tua cama e anda. E todos ali viram a autoridade apostólica de Pedro, e ele fala em nome de Jesus. Ele deixa claro que a glória é do nome de Jesus para a cura daquele paralítico, e ele foi curado. Isso foi para glorificar o nome de Pedro? De maneira nenhuma. Para glorificar o nome de Cristo e evidenciar o evangelho que Pedro estava pregando. E se nós olharmos esses dois milagres, eles são muito semelhantes com os milagres que Jesus fazia. Jesus também curou um paralítico. Jesus também ressuscitou mortos. Jesus curou o cego. Quais são os principais milagres que a gente vê, que é o que a gente mais fala? Cura do cego, cura do paralítico e ressurreição. Não é isso? E você acha que é à toa que é cura de cego, paralítico e ressurreição? Você acha que Jesus fez isso à toa? Você acha que Pedro está fazendo isso à toa? Não, nunca é em vão. Há um propósito maior que glorifica a Deus. Jesus curou a cegueira para demonstrar que nele nós somos curados da nossa cegueira espiritual. Estávamos cegos dos nossos pecados, mas através da graça dele as vendas são retiradas e nós enxergamos a luz espiritualmente. Jesus curou o paralítico. O pecado nos paralisa, o pecado nos deixa estagnado no lamaçal, ali preso, mas em Cristo Jesus nós somos libertos e livres do poder do pecado, e nós não vamos mais ficar parados, presos por ele. Podemos caminhar, andar espiritualmente. E a ressurreição é porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós ganhamos uma nova vida. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer: estávamos mortos nos nossos delitos e em pecado, mas fomos ressuscitados, recebemos uma nova vida. Não foi à toa, meu querido. O milagre acontece, o sinal acontece, mas há um propósito maior. E sempre é confirmar a palavra e glorificar a Deus. E Pedro vai
E ele faz os mesmos milagres que Jesus fez. Para quê? Para evidenciar que ele era, de fato, um apóstolo de Cristo, que tinha uma autoridade dada pelo próprio Jesus, para fazer a mesma obra e até maior do que Jesus fez. E também para mostrar para aquele povo que a mesma mensagem que Jesus mostrou através dos dele. É espiritual. Às vezes nós buscamos muito a cura material, mas o maior milagre que a gente pode vivenciar não é o físico, é o espiritual. A maior mudança que podemos ter é interna, não é externa. Esse paralítico foi curado, mas ele viveu eternamente? Não, ele morreu. E qual é o milagre que realmente importa, e o sinal que realmente importa é ele ter entregue a sua vida a Cristo e a certeza de que naquele grande dia ele vai ressurgir e vai viver eternamente. A mesma coisa Dorcas ressuscitou, amém? Você crê nisso? Eu creio, ela ressuscitou, mas ela morreu de novo. Ressuscitou para morrer de novo. O propósito de Deus foi cumprido, ela voltou, mas ela morreu. Mas um dia Dorcas vai ressuscitar novamente, eternamente. E é isso que importa. E muitas pessoas nos dias de hoje, elas procuram a Deus pelas bênçãos, procuram a Deus pelos milagres, procuram a Deus por aquilo que Deus pode fazer fisicamente, materialmente, mas elas se esquecem de buscar o interior. A mudança no interior é espiritual, é essa mudança que de fato importa, é esse sinal que precisa acompanhar você, uma mudança interna que vai fazer com que você haja diferente do mundo, e o mundo vai ver esses sinais e vai crer no Senhor. Porque no mundo de gente corrupta, você ser honesto é um sinal, porque essa capacitação para ser honesto no meio de um mundo corrupto vem do Senhor. Isso é um sinal. Amar o próximo é um sinal. E era o que Dorcas fazia. A morte, ela é uma consequência da desobediência da humanidade. Por mais que a gente tente fugir dela, ela vai chegar. Por mais que você tente fugir da morte, ela vai chegar. Você sabe qual é o dia? Não, mas ela vai chegar. E a gente tem uma dificuldade em entender isso. Você que é salvo e remido pelo sangue de Cristo, morrer para você é lucro, morrer é vida, porque quando você fecha os olhos desse mundo, você abre na eternidade com o Senhor. Mas muitas vezes nós valorizamos tanto a vida aqui, que a gente quer a todo custo ficar aqui. E isso, muitas vezes, é até sinal de falta de fé, porque eu não tenho tanta certeza assim para onde eu vou, e eu tenho medo. Temer a morte é algo natural. Essa semana a gente foi no sepultamento. Foi quinta, amor? Foi quarta? Foi quinta, né? Acho que foi quinta-feira. Não, foi quarta. Não, foi quinta. Eu estava de férias, voltei a trabalhar ontem, todo perdido de dias. Tanto que eu estava de plantão sexta-feira, esqueci que eu estava de plantão. Aí mandaram mensagem para mim: David, você estava de plantão. Eu esqueci. Aí conseguiram resolver lá. Aí ontem eu trabalhei. Foi quinta-feira. Faleceu o pai do Léo, que é aqui, membro da igreja, lá da nossa célula. E nós fomos no sepultamento. E aí teve uma cerimônia, né? E diferente de outros sepultamentos, foi dada a oportunidade para as pessoas falarem. Tipo aqueles enterros de americano, que todo mundo fala. Foi assim. E eu fiquei impactado com tudo que falaram daquele homem. Eu falei para Léo assim: Léo, queria conhecer teu pai, queria ter conhecido teu pai, porque o que falaram dele... E ele ajudava nos embaixadores, né, quando ele era mais novo. E aí foram os meninos que eram embaixadores do rei, foram no enterro, e aí eles fizeram uma fila ali na frente do caixão, já adultos, para falar. E eles choravam, e o Léo foi embaixador do rei junto com eles, e a mãe do Léo fazia comida para os embaixadores, e ele ajudava. E ele não era crente, mas ele ajudava.
E ele teve um testemunho tão grande, um impacto tão grande na vida daqueles meninos e na vida daquelas pessoas, sem nem ter se convertido ainda. E aí aconteceu, falou, e o Léo estava bem confortado assim, né? Ele estava crendo, a família, ele está com o Senhor. E aí a mãe dele me chamou e falou assim: olha, o meu marido mudou. Ele mudou num dia que ele ouviu uma pregação sua. Eu não sou nada, ninguém aqui é nada, mas a gente não tem noção do que Deus faz através da sua palavra quando a gente abre a boca e se permite falar. E ela falou: meu marido mudou no dia que ele ouviu uma pregação sua, eu coloquei para ele ouvir, e ele mudou, e eu tenho certeza que o meu marido se converteu. E antes dele ir para a cirurgia, porque ele infartou e ele ficou bem, lúcido, mas ele foi para a cirurgia para fazer as pontes safenas e não conseguiu, né? Resistiu, enfim. E eles oraram e ela falou que ele viu, ainda no hospital, ele viu uma ministração minha aqui na igreja. E ele orava, chorava, e eu tenho plena convicção de que aquele homem, ele entregou a sua vida ao Senhor. Ele morreu aqui, mas abriu os olhos lá. Ele foi curado? Não. A gente orou pela cura? Orou, claro que orou, e a gente tem que continuar orando. Mas a cura vem de quem? Ela vem de Deus. O poder é de Deus, a autoridade é de Deus, e Deus faz como quer, a hora que quer, do jeito que quer. E Ele determinou que Ele levaria aquele homem. Mas até na morte, aquele homem edificou a minha vida, a minha esposa e todos que estavam ali, assim como Dorcas. Mas ela ressuscitou. Não é demérito nenhum orarmos por uma cura e ela não acontecer, porque diferente da autoridade apostólica, nós não temos autoridade apostólica, nós não somos apóstolos. A gente pode orar e pode pedir, mas a gente precisa entender que a vontade de Deus é soberana e Ele faz como Ele quer. Você pode determinar o quanto você quiser. Se não for da vontade de Deus acontecer, não vai acontecer. E se for da vontade de Deus que aconteça, meu irmão, nada nem ninguém pode impedir. Ninguém. Ele vai fazer. O milagre, ele não é vazio, sem propósito, como eu já falei. E a ressurreição de Dorcas revelou o poder de Deus para fazer o impossível. O povo naquela cidade tinha fé e a certeza de que o poder de Deus que agia através de Pedro poderia fazer o impossível. Eu falo da autoridade apostólica porque o texto ele é claro em dizer que era uma comunidade de santos. Os santos que ali estavam ouviram que Pedro estava em Lida e mandaram 2 lá para chamar, para que Pedro orasse. Por que eles mesmos não oraram? Por que eles mesmos não declararam, não falaram para aquela mulher: levanta? Eles não fizeram, porque eles tinham a plena convicção da autoridade apostólica de Pedro, e que se ele falasse, aconteceria. E essa é uma noção que nós precisamos ter. Nós devemos orar, podemos orar, impor as mãos sobre os enfermos, orar com fé, clamar, clamar, clamar incessantemente. É isso que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que, a maior prova de fé é eu fazer isso tudo e ter paz e entender que Deus fará segundo a vontade dele e aceitar a vontade dele. Porque quando a gente não aceita, a gente está sendo mimado. Eu quero a minha vontade. Deus não fez o que eu queria. Eu pedi a cura e Ele não curou. Ele levou meu pai, Ele levou minha mãe. Ele levou porque Ele tinha que levar. A gente sofre? Sofre. É duro? É duro, né, Claudinha? É duro. Mas a gente entende a vontade de Deus, e isso é um sinal. Isso é um sinal que acompanha aqueles que creem. Lá no enterro que a gente estava numa paz, até momento de riso teve, e do nada uma mulher começou a gritar desesperadamente no outro sepultamento.
Era nítido, eu fiquei ali, eu vi a diferença da paz que excede todo entendimento que a gente tem. Isso é um sinal, uma maravilha de Deus nas nossas vidas. E o desespero daquela mulher lá fora, porque ela não tem a paz que nós temos, a certeza da ressurreição naquele grande dia, a certeza de que a alma, a vida acaba aqui, mas a alma continua com o Senhor. Essa é a certeza que temos, e esse é o maior milagre, o milagre da salvação. A vida piedosa de Dorcas, o texto fala que ela era uma mulher que todo mundo gostava. Então a morte dela foi muito sentida. Ela era uma mulher que era tipo costureira. Ela cuidava, ela fazia roupa para as viúvas, ela cuidava. É uma curiosidade, Dorcas é a única vez que a Bíblia, no Novo Testamento, chama uma mulher de discípula. É para Dorcas. A Dorcas, uma discípula do Senhor. Nenhum outro texto você vai achar essa palavra, só para ela. Ela era uma mulher, uma serva do Senhor, uma mulher piedosa, uma mulher que praticava boas obras. E o texto, Lucas, quando escreve, ele faz questão de exaltar essas características de Dorcas. Isso são sinais. Toda vez que você é relevante na vida do seu próximo, na vida do seu irmão, quando você de fato exerce aquilo que você deveria ser como cristão, quando você externa de fato o caráter de Cristo, isso é um sinal, maravilhas naturais, é algo natural, é intrínseco, talvez você nunca tenha operado um milagre sequer. Talvez você nunca tenha orado e algo sobrenatural, espetacular aconteceu, mas você foi relevante na vida de outras pessoas. Isso também é um sinal. Outras pessoas vieram a Cristo por causa da sua conduta, da sua ação, como esse homem que eu falei, o pai do Léo. Assim como Dorcas. Assim como Dorcas. Dorcas, ela foi usada na sua vida, e ela externou e manifestou os sinais de Deus em vida e também na morte, porque ela foi usada por Deus na sua morte, através da ressurreição, para que todos ali naquela cidade crescem em Jesus, pudessem crer no poder de Jesus, do nome de Jesus, na autoridade de Pedro e dos discípulos e dos apóstolos. Muitas vezes nós buscamos sinais sobrenaturais, milagres extraordinários, e esquecemos que em toda a nossa vida, em todos os lugares pelos quais passamos, os sinais da nova vida que temos em Cristo precisam nos seguir para confirmar a palavra que pregamos, evidenciando o maior milagre de todos: salvação, mudança de vida e de conduta. De nada adianta você vivenciar milagres extraordinários, sobrenaturais, se você não tem mudança de vida, mudança de conduta, e quando as pessoas olham para você, elas não veem o Senhor. Esse é o maior sinal, é o maior milagre, a transformação de uma vida. A transformação, a mudança. E você precisa externar esses sinais, essas maravilhas, em todos os lugares pelos quais você anda, para que as pessoas vejam Cristo através de você e venham até Ele. E venham até Ele. Deus não mudou. Ele pode curar, ressuscitar mortos, realizar milagres sobrenaturais, mas sempre serão para glorificar o nome dEle. Às vezes a gente vê na televisão uns cultos de milagres, e a glória não é de Deus. Eles não dão glória para Deus, eles não dão glória para Jesus, dão glória para si. Porque quando fulano faz, acontece. A glória é de fulano e não de Deus. Isso é errado. A glória é sempre
de Deus. Sempre de Deus. A manifestação dos sinais, ela, né, esse primeiro tópico aí que eu nem falei qual era o título, né, que eu saí comendo tudo aqui, era a manifestação dos sinais revela o poder e a graça de Deus. Foi isso que eu acabei de falar aqui. E o segundo tópico, a manifestação de sinais confirma a palavra de Deus. A ressurreição de Dorcas confirmou a palavra de Pedro, que era um apóstolo. Confirmou a palavra de Deus, que prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo. E talvez, eu já falei que talvez você nunca tenha presenciado o milagre da ressurreição. Mas esse milagre tem um propósito de confirmar em nós, através da fé em Cristo, que nós iremos ressuscitar. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós não vamos ser uns fantasminhas voando por aí, não. Nós, na vinda de Cristo, vamos ressuscitar. Ah, mas queimaram o osso, jogaram não sei aonde, não tem mais, e não sei o que. Deus fez a gente do pó da terra, Ele vai brotar, você vai brotar sei lá da onde, mas um corpo Deus vai te dar, e você vai ter um novo corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo Jesus. E se você crê na ressurreição de Cristo, você crê na ressurreição dos santos, e estaremos com Ele na eternidade. Mas é só a gente que vai ressuscitar? Quem não creu também vai ressuscitar. A Bíblia diz que a gente vai ressuscitar primeiro. Mas eles também vão ressuscitar. Só que eles não vão ressuscitar para algo bom. O inferno ainda não existe. Ainda não existe não. O inferno vai ser inaugurado com Satanás, que Jesus vai jogar, Deus vai jogar lá, que é o que Apocalipse diz. E junto com Satanás e todos os seus demônios que ele vai lançar lá no inferno, ele vai jogar todos aqueles que não creram vivos no inferno e vão queimar eternamente. Vão querer morrer, mas não vão morrer, e vão sofrer eternamente. Você quer isso? É isso que você quer para a sua vida? Não é o que eu quero. Não é o que eu quero para mim. O pecado pode ser muito prazeroso, o pecado pode ser muito bom, pode ser muito tentador, viver uma vida distante de Cristo, né? Tô curtindo a vida, mas um dia a conta chega, a morte chega, e se você não tiver a salvação em Cristo Jesus, o seu destino será esse. O seu destino será esse. Você pode até ter vivenciado milagres. O que Apocalipse diz? Que naquele grande dia, Senhor, o que o texto diz? Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós falamos novas línguas, no seu nome nós fizemos milagres, vivenciamos sinais. E o Senhor vai dizer o que? Aparta-te de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque o que realmente importa é o coração, é a mudança no interior. E quando você muda o seu interior, todas essas outras coisas te acompanham. Você não precisa correr não, você não precisa buscar por milagre não. Ele vai te acompanhar. Você vai viver experiências sobrenaturais. Você vai ver a mão de Deus agir. Você vai ver o Espírito Santo falar. Você vai ver cura. Você vai ver milagres infinitos. Você vai ver muita coisa. Eu já vi, outras pessoas já viram, e você também vai ver. Mas isso é natural. Natural. Todos os milagres que eu já vi até hoje na minha vida, não foi num momento assim, isso é experiência minha, foram em momentos de adoração, em momentos de entrega ao Senhor, e o Senhor veio e fez coisas inexplicáveis. É natural. Busque ao Senhor, entregue-se ao Senhor, busque mesmo, se encha do Senhor. Se alimente da palavra, leia a Bíblia, ore, e você vai viver os milagres, você vai viver os sinais, sem precisar buscar por eles, porque eles seguem aqueles que creem. A manifestação dos sinais usa os servos de Deus como instrumentos da graça. A ressurreição de Dorcas usou Pedro como instrumento, assim como Elias, Eliseu, Estevão, Filipe, Paulo e tantos outros homens de Deus. Coloca o seu nome aí. Você é um instrumento da graça de Deus. Você é um instrumento da graça de Deus para operar sinais.
através da sua vida, para que pessoas creiam nesse evangelho. Você tem a mesma missão que eles tinham. Eu também tenho. Sobre Pedro estava a autoridade apostólica, que não está sobre nós, como eu já falei. Porém, nós, salvos em Cristo, temos, através do nome dele, o poder de manifestar os sinais que glorificam a Deus. Como? Através da nossa vida, através de uma transformação genuína, através da oração, através da busca, através da entrega. Os apóstolos, quando eles falavam, acontecia. Ele falava, levanta e anda. Levantava. Não importava, fosse. Com a gente é diferente. A gente ora, pede o mesmo Jesus, em nome de Jesus, mas sobre nós não está essa autoridade apostólica. E aí a gente ora, com fé. E Deus faz, se Ele quiser fazer. Mas às vezes o maior milagre que precisa ser operado na vida de alguém que está enfermo, doente, ou passando por qualquer outra coisa, não é a cura, não é externo, é interno. É interno. Porque de nada adianta ele ser curado se ele não for transformado. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para sermos usados como instrumentos da graça para outras pessoas. Assim como Dorcas foi usado, todos nós somos instrumentos da graça de Deus. Quando eu falo que nós não temos autoridade apostólica, porque não existem apóstolos hoje. Quando João morre, ele é o último apóstolo. E quando ele morre, a revelação bíblica se encerra. Não tem mais nada além. Nada que é falado hoje por qualquer homem ou mulher de Deus pode se equiparar, pode não estar no mesmo nível da revelação bíblica. Revelação é trazer algo novo, algo que ninguém nunca ouviu, algo inédito de Deus para alguém. E isso era uma característica apostólica. Nós hoje temos iluminação no Espírito através da palavra. E toda palavra que for dada, proferida por qualquer pessoa a respeito de qualquer coisa, precisa sempre estar alinhada com a palavra. Porque se eu creio que existem apóstolos hoje, eu creio que existem novas revelações ainda hoje, e que pode ser acrescentada à Bíblia. E esses apóstolos têm que ter essa mesma autoridade aqui. É botar a mão, falar, levanta, anda e vai andar. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. O louvor pode subir. Os sinais que acompanham aqueles que creem em Jesus, em sua missão de anunciar o seu evangelho, e precisam ser algo natural. Não é algo que se busca, algo estranho, raro, excepcional, mas sim uma consequência natural de uma vida que vive pela fé em Cristo, que busca com todo o seu ser cumprir a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, crendo que Deus é poderoso e que é em nome de Jesus, seu Filho, que temos a capacitação para realizar milagres na vida das pessoas. E o maior milagre é a salvação em Cristo Jesus e a certeza da ressurreição para uma vida eterna, naquele grande dia da volta do Senhor. E a mensagem que eu quero que você guarde é: seja um instrumento da graça do Senhor. Manifeste os sinais naturais e sobrenaturais, tudo para a honra e glória do Senhor. Nós somos vasos de barro, mas dentro de nós há um tesouro. É o que a Bíblia nos ensina. E que tesouro é esse? É o Senhor, é o Evangelho, é a graça de Cristo, é o Espírito Santo. Mas por que ele foi colocado em vasos de barro, vasos quebrados? Para que a glória seja de Deus e não nossa. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção conhecida. E eu queria que enquanto estivéssemos cantando essa canção, você refletisse sobre tudo isso que eu falei aqui. E que você refletisse sobre a sua vida. Que você refletisse sobre as mudanças espirituais que precisam haver dentro de você.
Que você reflita sobre os sinais que você tem manifestado na sua vida. Pessoas têm visto o Senhor. A sua conduta confirma a palavra de Deus que você prega e fala. Você tem vivenciado as experiências, aquilo que Deus te chama para viver, ou você tem vivido aquém disso? O que precisa mudar no teu interior? E que você permita que o Espírito Santo molde você, que a graça de Deus inunde você. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Cristo, talvez isso tudo ainda não é uma realidade para você, mas em nome de Jesus, a palavra de Deus proferida tem poder, não eu, a palavra. E a minha oração é que essa palavra, ela entre no seu coração e gere vida. E se você sentir o toque do Espírito Santo, entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Porque é o Senhor quem escolhe. Se você foi tocado pelo Senhor, entregue-se a Ele. Mude de conduta, mude de vida. Manifeste a glória do Senhor. Manifeste a graça do Senhor. Manifeste os sinais. Vivencie o maior milagre, que é salvação, mudança de vida, mudança de conduta. Aleluia.